Um vulcão raramente entra em erupção sem antes apresentar sinais. Monte Vesúvio, por exemplo, 16 anos antes começou a provocar terremotos, a expelir fumaças estranhas, mas a população nem ligou, simplesmente ignorou. O resultado nós sabemos. Pompeia, que era uma cidade vizinha, foi devastada, não sobrou um habitante para contar a história. A limitação fatal número 9 são as pessoas consideradas vulcão, ou seja, as pessoas agressivas e que explodem com facilidade. Algumas agem com um certo padrão, ou seja, antes delas explodirem, primeiro elas mudam de humor, muitas vezes elas começam a gritar, a falar alto, daí você já percebe que a pessoa está ficando alterada. Mas também tem o caso de pessoas que explodem do nada, você nunca sabe. Ela é uma verdadeira bomba relógio. Dr. Flipe fala de dois casos. O primeiro, Mike Tyson, foi uma bomba relógio ambulante. Uma criança super agressiva que aos 12 anos já tinha sido preso, que a única forma dele sobreviver era batendo nas pessoas, porque ele não frequentava a escola, ele era órfão de pai e mãe. Daí, para se sentir acolhido, ele entrou para uma gangue. É um cara baixo, né? Tem 1,72. A forma que ele encontrou de se defender foi agredindo. E ele fazia isso muito bem. Tanto é que quando ele foi detido, a pessoa que ensinava boxe para molecada lá na detenção já pescou. Esse menino tem talento. E ele encaminhou para uma outra pessoa que era entendida no assunto e a pessoa viu ali uma mina de ouro, tanto que o levou para a própria casa. Então, quer dizer, aos 13 anos ele soube o que é ser acolhido, o que é ter um teto, porque até então ele não tinha nada disso. E a maneira dele sobreviver era assaltando, era agredindo principalmente as mulheres, porque ele acabava roubando, né? Com 12 anos ele se oferecia para ajudar a carregar compras e depois acabava dando um murro na cara das mulheres e levava a carteira, levava as compras. Mas o cara viu ali uma potência e de fato, tanto que ele nocauteava a maioria dos seus adversários. No caso de Evander Holyfield, ficou super conhecido porque ele arrancou um pedaço da orelha do cara numa mordida. Então, assim, uma agressão, uma fúria, uma coisa muito impetuosa, um verdadeiro vulcão mesmo. Bom, esse é um caso. O Dr. Flipe fala que até então ele não tinha se interessado, porque ele nunca gostou de boxe. Mas ele se interessou por Mike Tyson quando ele perdeu tudo que ele tinha na década de 90. Porque ele chegou a acumular 12 milhões de dólares, só que ele devia 15 milhões. Por quê? Porque o negócio dele era carro de luxo. Ele achava que a única meio de chamar a atenção de mulheres belas era através dos carrões, porque ele não tinha estudo, não tinha nenhum outro atributo segundo os olhos dele. Então ele investia em carros luxuosos e isso acabou levando ele à falência. E foi exatamente isso que chamou a atenção do Dr. Flipe. Ele falou, não, eu preciso estudar esse cara porque, né? Então, daí que ele descobriu, né, que tudo isso vinha desde criança, que com 2 anos o pai foi embora e com 8 anos a mãe morreu. Segundo o caso, é de uma mulher de 40 anos que é casada com um cara 7 anos mais novo. E esse cara é aquele típico moreno, alto, bonito, mas extremamente pavio curto. E ele explodia, dava barraco em qualquer lugar. Inclusive dentro de avião, sempre fazia ela passar vergonha, isso quando não partia para agressão física mesmo. Aí o Dr. Flipe descobriu que era um padrão dela para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o pai também era agressivo. Só que o pai era aquele tipo de vulcão que dava sinais antes de entrar em erupção. Ele batia a porta, ele começava a aumentar o tom de voz. Então muitas vezes ela corria, se escondia, porque tanto ela quanto a mãe iam apanhar, porque ele estava muito alterado, era alcoólatra. Então, quer dizer, ela acabou atraindo o mesmo tipo de pessoa como o marido.
Então, na página 134, ele diz: mesmo que as diferenças físicas tornem as tendências vulcânicas mais perigosas nos homens, essa limitação é igualmente devastadora nos relacionamentos quando presente na mulher. Até as pequenas frustrações diárias, se entrarem em ebulição e não forem analisadas e resolvidas de forma saudável, podem se tornar grandes problemas e gerar uma atmosfera de tensão que não faz bem a ninguém. Lembre-se de que não se trata do gênero, mas da limitação pessoal. E repare que pouca gente escolhe viver em áreas próximas a vulcões, quer dizer, uma pessoa com essa característica não tem relacionamentos duradouros. No caso de Mike Tyson, ele teve 2 relacionamentos até a época do livro, que não foram duradouros, e teve o caso também da acusação de estupro, foi aí que o Dr. Flipping também entrou na jogada. E também no caso dessa menina, dessa moça, porque o marido dela já tinha tido um casamento anterior que durou 5 anos e terminou por causa da agressividade dele. Então, assim, eu vou deixar na descrição do vídeo, ali você clica no mais, aí vai ter os testes para você descobrir se você é ou não um vulcão. E se for de 0 a 4 você não é, de 5 a 10 provavelmente você é um vulcão. Sou um vulcão, socorro! Então ele fala que não há problema nenhum em às vezes você ser competitivo, e isso até exige que você tenha uma certa dose de agressividade. O problema é quando essa agressividade toma proporções que a pessoa não consegue controlar. Daí ele cita uma parábola que é bem conhecida a respeito de um chefe Cherokee. Aí ele fala pro neto, né? Ele conta a história dos lobos, que dentro da gente existe um lobo bom e um lobo muito mau e agressivo. E eles vivem em constante luta. Daí o netinho fala: ai vovô, e quem ganha a luta? O bom ou o mau? Daí ele fala: depende do quanto você tem alimentado cada um deles. Então quer dizer, se não houver um equilíbrio, a agressividade está ali, é uma linha bem tênue mesmo, muito fina, e daí pode acontecer da pessoa passar dos limites. Agora, como você pode controlar a sua agressividade? Então diz o seguinte: etapas de tração específica. Vou deixar de usar estas expressões que visam derrotar meu interlocutor em discussões. Só que, porém, como eu já te disse, não o que você disse foi, porque essas coisas acabam tirando mesmo a pessoa do prumo, ela fica irritada. Em vez disso, eu responderei de forma que ambos saiam ganhando. Como? Entendo o seu argumento, mas como vamos resolver a questão? Eu também não me lembro com muita clareza, então quero ter certeza de que entendi bem o ponto de vista de todos. Não permitirei que as discussões ganhem uma dimensão maior e fiquem tensas. Entendo que se eu assumo uma postura defensiva, a culpa é minha, não do outro. Quando discordar de alguém, vou fazer uma pausa de pelo menos alguns segundos antes de responder. E essa pausa é importante, porque depois, né, a palavra é igual uma flecha, depois que lançar, não tem como recolher de volta. Vou parar de tentar ter a última palavra em uma desavença, expondo-me a ser aquele que diz: acho que você tem razão, ou de fato eu estava errada, sinto muito. Para mim, ganhar significa que alguém tem de perder, mas essa não é a melhor forma de encerrar uma discussão. E ao dirigir, não vou mais ficar frustrados com os outros motoristas, pois isso é cansativo e chateia os passageiros que estão no carro comigo. Então quer dizer, se o vulcão levar esses pontinhos em consideração, mesmo que seja difícil, porque geralmente a pessoa é meio sangue nos olhos, né? Mas se ela fizer um esforço sincero, ela vai conseguir se equilibrar. Então, como lidar com o vulcão? Primeira coisa é lembrar das qualidades, porque o vulcão é competitivo e luta por suas opiniões. Ao interagir com o vulcão, tenha cuidado especial ao usar palavras gatilho que costumam deixá-lo irritado ou agitado. Observe mudanças na linguagem corporal ou no tom de voz
e peça desculpas por expressões ou termos que não sejam bem interpretados. Se você sentir que o vulcão está ficando bravo, busque maneira de amenizar a discussão. Esforce-se para manter a compostura e ajudá-lo a ficar calmo. Evite fazer afirmações que o deixem encurralado, pois situações desse tipo podem fazê-lo perder o controle. E é verdade, nas pessoas de pavio curto, se você não tiver um certo jogo de cintura em como lidar, nossa, pode ser um verdadeiro desastre. Mas me conta, você é um vulcão? Talvez 50% de nós sejamos vulcões e os outros 50% lidam com os vulcões. Então é muito importante colocar em prática todas as dicas que nos foram dadas. E é isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo capítulo.